Bem-vindos, amigos, a mais este Floripa em Foco especial falando do Plano Diretor Participativo aqui do município de Florianópolis. Conosco no estúdio novamente o Hilton Barreto. Bem-vindo, seu Hilton. Muito obrigado. Imagina, sempre Boa bem-vindo. tarde. E o nosso amigo Marcos Pinar, presidente da UFECO. Tudo bem, Marcos? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Imagina, o Marcos já é da casa e o seu Hilton já está ficando da casa, né? O seu Hilton é da Conjorge, ou do Conjorge, que é o Centro Comunitário do Parque São Jorge e Jardim Itália, que são dois bairros próximos aqui, próximo até ao centro de Florianópolis. E você deve ter acompanhado esta série de Floripas em Foco, discutindo o nosso plano diretor participativo. O seu Hilton, inclusive, já esteve aqui. E para recapitular, seu Hilton, dá para fazer um pequeno histórico de como está o nosso plano diretor participativo até então? Pois não. Muitas pessoas não sabem a origem do plano diretor, como é que isso se originou. O plano diretor, historicamente, sempre foi criado pelos administradores municipais, pelos prefeitos e pelas câmaras de vereadores, sem nenhuma participação popular. E quando queriam, né? Porque não era obrigatório também. Não era nada obrigatório e da maneira que eles entendiam que tinha que ser, né? Em prejuízo do que as populações queriam. E em 2001 nós tivemos uma lei, a 10.257, que chamou-se o Estatuto das Cidades. 2057. 10257. 10257. É de 2001, essa lei. Ela veio disciplinar isso e tornar o plano diretor participativo, permitindo que as populações das cidades dissessem o que queriam para a sua cidade, quais eram as necessidades que elas tinham, né? E esse plano diretor tornou obrigatório as cidades terem o seu plano diretor. Em 5 anos, inclusive. Né? De O 2001. prazo era 5 anos. O prazo era 5 anos, até 31 de dezembro de 2006. Esse era o prazo. Aí, o que é que aconteceu? Vamos dizer assim, a nenhuma experiência e a nenhuma boa vontade dos administradores públicos municipais fez com que esse plano diretor, em muitos locais, levasse muito tempo para ser construído. Em Florianópolis, ele só foi começado a ser construído no final do prazo. E como as comunidades nunca foram mobilizadas, nós tivemos uma assembleia, uma audiência pública no Teatro Álvaro de Carvalho, em junho de 2006, numa tentativa de aprovar um plano diretor assim, de cima para baixo. Não participativo. Sem participação de ninguém, né? Porque a lei, o Estatuto da Cidade, ela obriga o administrador municipal, os administradores municipais, a ouvirem a população, a fazerem a leitura comunitária, que é o que ele chama leitura comunitária, e com base nessa leitura comunitária, o órgão técnico da prefeitura transformar essas premissas, isso que a população colocou como necessidade, transformar isso numa que ele chamou leitura técnica. Ele tem que colocar isso dentro de uma forma técnica para constar do plano diretor. E foi feito? Em momento algum. Primeiro que os nossos administradores, todos que passaram pela prefeitura desde 2001, nunca tiveram nenhuma boa vontade para o cumprimento dessa lei. Por isso que o Ministério Público Federal, o juiz federal interviu tantas vezes e judicializou esse plano tantas vezes. Porque a reclamação geral das comunidades, e a UFECO sabe muito bem disso, porque a UFECO acompanha isso por demais, é justamente essa. Não há nenhum interesse em colocar, em viabilizar o que as comunidades de Florianópolis desejam. O que os centros comunitários, associações de moradores, que se reuniram e que
disseram o que queriam, documentos que foram gerados, isso nunca serviu para nada perante o IPUF, perante a prefeitura, perante os órgãos da prefeitura. Nesses anos todos de discussão, seu Wilton? Nem passaram pelo núcleo gestor, foram aprovados pelo núcleo gestor e raros constam do plano diretor, inclusive esse agora, de 2017, que a prefeitura publicou esse mês novamente no seu site, publicou esse plano diretor, que é uma aberração das mais completas. Eu acho que uma outra coisa que a gente sentiu, Silvio, nisso foi... primeiro, o senhor Wilton coloca bem, a lei começa em 2001 e a prefeitura só começa a trabalhar com o plano diretor faltando um ano para o vencimento dessa lei. Ou seja, se ele começasse em 2002, 2003, 2004, teria dado tempo de se fazer, né, ter a participação maior da sociedade para ficar pronto. Aí houve uma ampliação do prazo, porque em um ano não ficaria pronto. A outra característica que nós sentimos em Florianópolis, as prefeituras não têm experiência em gestão participativa. A única experiência em gestão participativa que nós tivemos aqui foi no governo Sérgio Grando, que houve essa experiência, e dessa experiência, qual foi a diferença? Aquela era uma participação direta do orçamento participativo. Nós tivemos agora essa oportunidade de participação através do plano diretor, que é organizar o planejamento. Mas aí o que acontece? Algumas comunidades estavam mais adiantadas e estão mais adiantadas no processo, como por exemplo, o Campeche, ele já tem uma discussão de plano diretor, do plano da cidade que ele quer, muito mais rápido do que uma comunidade, por exemplo, do continente. Por quê? Porque o continente ele é diferente, como por exemplo o maciço, o centro. São regiões com características diferentes. E são regiões que muitas vezes elas estão sendo modificadas. O maciço, por exemplo, agora com o PAC. Quando começamos a discutir o plano diretor, não existia o PAC. Correto. Então hoje nós já temos que rediscutir o plano diretor com o PAC. Ou seja, temos que ver o que teve de benefício, o que melhorou a vida e a qualidade das pessoas. Né? E não foi feito isso. E aí, não dá para a gente cobrar, por exemplo, da região centro, a mesma velocidade de entendimento dos mapas, dessas coisas, do que da própria região do Campeche. E a outra coisa, a própria prefeitura, se você for exigir os mapas, não tem um mapa qualificado, não tem um mapa com boa qualidade para apresentar para as associações. Boa qualidade técnica? Não, é boa qualidade técnica. Não existe esse mapa, essa é a verdade. O mapa é muito ruim. Sofrível. Tá? Quando você leva para uma audiência pública dessa, a gente percebeu o quê? Muitas vezes o IPUF ia para a audiência pública sem um mapa. Como é que você vai discutir sem saber aonde caracterizar cada coisa? Então, essas foram as dificuldades. Mas não é só isso que nós estamos reclamando. Isso foi a dificuldade. O que nós estamos reclamando é que quando você chegou lá, discutiu tudo, debateu e colocou algumas coisas que eram o projeto da sociedade ali que estava ali. Quando a gente vai discutir isso, o que você discute no plano diretor? Não é o meu sonho, porque eu faço um consenso, eu discuto com alguém e chego ao meio comum. É isso que é o plano diretor. Então, chegamos a esse espaço, foi aceito isso. Aí o que acontece agora? Agora vem sempre algum ator querendo modificar tudo de novo. Ou seja, tirar toda aquela discussão que houve e colocar alguma coisa que não é o que foi discutido. E é isso que a gente está reclamando. A gente quer que seja respeitado o que foi discutido e o que houve de participação nas decisões. E não acordar amanhã, né, com você discutindo uma coisa e o plano diretor ser totalmente diferente, sem abrir a oportunidade de haver uma nova discussão sobre isso. O que a gente está querendo é a aprovação do que nós discutimos, do que foi aprovado, e não algo de diferente ou novo. Que é o que diz a Lei 10.257, que tem que ser participativa. A comunidade, exatamente. A população, os habitantes, os cidadãos é que tem que dizer. Sim. Não pode vir de cima para baixo. Sim, isso. E além disso, ainda tem um outro problema. Que, por exemplo, a Câmara de Vereadores, os vereadores, jamais participaram das discussões, com raríssimas exceções, jamais participaram das discussões que foram feitas nos conselhos comunitários, nos bairros. Nas audiências públicas? Não, as audiências públicas até alguns foram, ainda. Mas esse é outro defeito, que eu vou falar em seguida. Porque aí depois o plano chega dentro da Câmara de Vereadores e os vereadores vão fazer mudanças que não foram discutidas. Vão fazer alterações, como eles bem entendem. Isso não pode. Tendendo a interesses que a gente não sabe quais são. E
em vez de aprovar o que veio pronto e foi discutido, não. Como na última vez, eles fizeram 600 alterações, 600 emendas no plano diretor, que foi colocado no plano diretor 2014. Quer dizer, desfigura completamente aquilo que foi construído. Quando eles teriam que estar participando das lá discussões nos bairros. Nós também construímos um plano diretor nosso, da bacia do Itacorubi, que é uma região imensa. É uma região Da enorme. região do Parque né? São Jorge, Itacorubi. Não, aquela região começa lá na Carroeira, no Pantanal, no Mangue, na divisa com o Saco dos Limões, vem no Morro do Pantanal, no Alto Pantanal, vai ao Córrego Grande até o Morro da Lagoa, vai lá no cemitério, no João Paulo, na divisa com João Paulo, inclui o João Paulo, vai na divisa com Santo Antônio de Lisboa, e vem na Trindade, na divisa com a Agronômica, e vai até a Serrinha. A bacia do Itacorubi. Chama-se Bacia do Itacorubi, essa região. E ela está, uma região, como ele colocou, as regiões da cidade são diferentes. Por exemplo, a região do continente, nós temos em Coqueiros e no Abraão, uma região completamente diferente do Estreito. E isso não foi respeitado. Essas comunidades teriam que ser separadas. E não foi respeitado isso. Como não foi respeitado, nós fomos colocados com o centro da cidade. Nós quem? A bacia do Itacorubi. Mas nós construímos um plano diretor nosso. Nós temos um plano diretor aprovado pela comunidade. Nós utilizamos todas as metodologias. Né? Fizemos oficinas de trabalho, oficinas de capacitação, fizemos assembleias populares para aprovação de tudo em cada local da nossa região. Foi chamado o poder público para participar, senhor? O poder público nunca nos deu uma caneta. Foram os conselhos comunitários, 12 conselhos comunitários, associações de moradores, que bancaram. Aliás, na cidade inteira, quem se reuniu e fez alguma coisa foram os conselhos comunitários com seus parcos de recursos que bancaram isso. Foram as pessoas que contribuíram para que isso acontecesse, que viabilizasse. Quando isso é obrigação do poder público. Obrigação. É bom E ressaltar, né? nem isso eles respeitaram. Nenhum administrador público municipal aqui em Florianópolis respeitou isso em momento algum. Respeitou essa construção popular. E é garantido por lei, não tem como fugir Sim, disso. é garantido por lei. Tanto que eu disse que a judicialização é por causa disso. Porque é um clamor das populações da cidade que não aceitam o que eles fazem. Eu acho que esse histórico, Silvio, que você já deve ter acompanhado as pessoas aqui reclamando sobre isso, porque veja bem, desde 2006 que está sendo discutido o plano diretor, nós estamos em 2017. Aí a pessoa fala, alegação da prefeitura, mas já não foi discutido isso? Não. Por quê? Primeiro, houve nesse prazo intervalos de discussão. Então, quando a gente está falando do plano diretor, não estamos falando de um prefeito, nós estamos falando de todos, a responsabilidade de todos os prefeitos que passaram por esse processo. Começa desde 2001, quem estava na prefeitura naquela época não convocou o plano diretor no período. Depois vem os prefeitos em seguida, que vêm até o prefeito hoje. Qual é a outra coisa que acontece? A maneira errada com que foi construída, por exemplo, em 2008 e 2009, se eu não me engano, o núcleo gestor deixou esse plano diretor pronto e aí se contratou uma empresa para fazer tudo. Estrangeira, inclusive. Estrangeira, que não conhecia nada. E nesse processo de construção, não dá para construir o técnico sem o popular. Eles construíram sozinhos, não houve a participação do núcleo gestor, foi desativado o núcleo gestor naquela época. Então, aí o que acontece? A lei manda de novo reintegrar esse núcleo gestor. Então mostra esse caminhar todo equivocado que tem esse processo. Né? Nessa nova chamada do núcleo gestor, ela vai para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores faz
600 e poucas emendas para modificar esse plano diretor. Não pode, não poderia. Até né? por lei pode, porque a Câmara de Vereadores ela tem poder para isso. Nós temos que criar, é isso que é o importante, um mecanismo de deliberação do plano diretor. A minha preocupação hoje, nós aprovarmos um plano diretor, não é acabou a discussão. Aí ela começa. Começa em que sentido? Conselho das cidades. Se nós não tivermos um Conselho da Cidade que seja deliberativo, ou seja, a Câmara de Vereadores, para modificar alguma coisa, tem que passar pelo Conselho da Cidade, ter aprovação desse Conselho da Cidade, nós vamos passar de novo por essa troca de emendas de novo. E essa troca de emendas, o que é? É o que a gente vê hoje de financiamento. Financiamento de campanha para candidatos a vereadores, porque o poder do capital, ele infiltra nisso e começa a fazer propostas para que se modifique o plano pelos seus interesses. Então nós temos que ter um mecanismo hoje, que seria o Conselho das Cidades, que cuide disso. E esse Conselho da Cidade tem que ser feito de uma maneira que seja participativa. A nossa preocupação aqui da UFECO. Hoje existem, na sociedade aqui de Florianópolis, alguns conglomerados de participação, leia-se, Conselhos de Desenvolvimento do Norte da ilha, do Centro da ilha, do Sul da ilha, aonde o prefeito vai chamar esses atores para discutir a participação e a política pública. Quem são esses atores? Esses atores são coordenados pela CDL e pela CIF, ou seja, pelos empresários. Se eu chamo essas pessoas para o Conselho das Cidades, eu estou deliberando que quem é que vai decidir no Conselho das Cidades são esses atores. Esses atores têm que participar. Também fazem parte da sociedade, sim, mas a sociedade mas não podem ser os atores protagonistas. Não. É isso únicos, que a gente está discutindo. Os únicos não podem, né? Então o que nós estamos querendo? Quando você vai fazer um Conselho das Cidades, vai ter a representação dos empresários e vai ter a representação do movimento comunitário. A representação do movimento comunitário não pode nascer de nenhum desse tipo de conselho. Ela tem que nascer dos conselhos comunitários, que já tem toda essa experiência. Quando o seu Hilton vem aqui e diz que 12 conselhos já fizeram isso, ninguém precisa ensinar para eles como é que faz. Eles sabem como é que faz. Então o que nós queremos é um Conselho das Cidades com a participação das associações de moradores. Nenhum intermediário. Não queremos a terceirização do movimento comunitário. E esses conselhos de desenvolvimento é o quê? É a terceirização do movimento comunitário. Sim. Eu não acho que eles precisam me representar. Eu acho que a UFECO hoje, por exemplo, é a mesma coisa que a UFECO quiser ser dona do plano diretor. Ela não pode ser dona. Ela tem que fazer parte e convocar todas as suas associadas para participar do processo. E é isso que a gente vai fazer e é isso que a gente vai estar lutando. E uma outra coisa só que eu gostaria de acrescentar é com respeito às audiências públicas. Contrariamente ao que diz a lei, o Estatuto da Cidade, as audiências públicas sempre foram apresentativas. Eu não sei nem se existe essa palavra. Mas elas só serviram para que a prefeitura chegasse lá e mostrasse como é que vai ser o plano diretor, com deficiências técnicas tremendas, porque em muitos locais eles não tinham nenhum mapa para apresentar. Né? E a maior deficiência que é a não participação popular. Exatamente. Eles só apresentavam, ó, ficavam 2 horas falando, a audiência pública tem duração de 3 horas. 2 horas eles ficavam falando, apresentando o plano diretor, o que ia ser, e depois, em seguida, eles davam 1 minuto, 1 minuto e meio, para cada representante de comunidade falar. E encerrava a audiência e ia embora. Não é nem de acordo com a lei, né? Quanto muito democrático, né? É extremamente democrático, né? Pinar, desculpa, ia complementar? Não, só para dizer isso. Eles faziam isso e depois apresentavam para os promotores públicos, dizendo não, a participação popular, fizemos audiência, fizemos 15 audiências com participação popular. Aí apresentava a relação dos presentes lá. Sim, o que adiantou? Aí não funciona mesmo. Marcos, e esse Conselho das Cidades, é isso? Sim, tem que ser feito. Quem que tem que implementar? Está na lei. É a prefeitura que tem que implementar. Já está previsto? Sim, isso já é lei. Tá? Na verdade, 10257. O Conselho das Cidades é que vai ser o responsável, né, pela fiscalização do plano diretor. E o que nós temos que passar hoje, qual é o depois. desafio? É passar na Câmara de Vereadores agora um projeto de quem vai ser esse Conselho das Cidades. Quem vai compor. Isso. O prefeito anterior fez um projeto e não estava contemplada a sociedade na visão que ele fez. Não estava paritário. Porque nós temos um problema em Florianópolis, chama-se a paridade. Um dia nós podemos vir aqui, Silvio, para discutir como é que são a paridade de alguns conselhos que nós temos aqui em Florianópolis.
vou dar um exemplo de um conselho. O Conselho de Mobilidade e Transportes aqui de Florianópolis tem 2 usuários contra 10 dos outros segmentos. Isso não tem como você fazer uma discussão de paridade. Então, quem são os atores que vão participar desse Conselho da Cidade? É isso que eu acredito que nós vamos conseguir fazer isso através de uma audiência pública, através de uma assembleia, onde a sociedade vai dizer, esses são os nossos representantes. Por exemplo, hoje, quem está no núcleo gestor por região pode ser um conselheiro das cidades, até pela experiência acumulada desse processo. Porque um processo que demorou tanto tempo, se você colocar uma pessoa hoje nova nesse processo, ela vai se sentir meio perdida. Então, provavelmente isso. Mas a gente quer saber quem vai ser o representante de cada região, como o senhor Wilton disse. Como vai ser a escolha? O centro está com um representante só. Não dá para ter a região dele, uma região dessa com um representante só. Então é isso que nós temos que discutir. Quem vão ser os novos conselheiros? Que maneira que vai ser feito? Então tem que ser discutido na sociedade, com a Câmara de Vereadores, com a sociedade, para construir um conselho que seja paritário, que tenha esse poder de deliberação e que dê uma resposta para a sociedade quando tiver que mudar uma lei de zoneamento. Porque se cair só na Câmara de Vereadores, todo esse trabalho que foi feito, que os 2 lados cederam, vai para água abaixo, porque a gente já teve a experiência no anterior, tanto que a experiência foi tão grande que quando a Câmara de Vereadores mudou 670 projetos, a Justiça disse, não dá, volta de novo para a participação. Pois é, em que momento entrou a Justiça? Foi a UFECO que foi procurar, o Ministério das Cidades que veio conferir? Como é que isso acabou na via judicial? Teve várias ações. A UFECO também entrou com várias ações, né? Sim, várias ações. Não foi só da UFECO, várias ações do Ministério Público. E essas ações, a gente teve reuniões de vários setores com a procuradora Ana Lúcia Hackman, que nos ouviu, né? Tivemos a reunião já também com esqueci o nome agora uma outra procuradora. O procurador, que é o que está... Do Marcelo Kras. Né? O Marcelo Kras é juiz. Isso. O juiz também. O Dr. Rogério Seligman, atualmente, que é o da Promotoria do Meio Ambiente da capital. Isso. O Marcelo Kras, juiz também, quem está deliberando, que nos fez voltar esse processo de novo, foi ele. A gente pode lembrar um caso que aconteceu em dezembro, que foi uma coisa assim, para ver como funciona. Em dezembro teve uma reunião com o Marcelo Kras e várias entidades, onde o Marcelo Kras tinha colocado um congelamento, né, da liberação de licenças para licença, para até ficar pronto o plano diretor. Ele deu um prazo muito pequeno, que seria 1 mês, como se o plano diretor ficasse pronto em 1 mês, 2 meses. Mas não por má intenção, mas até por ele não ter o conhecimento do tamanho de como funciona o plano diretor. Mas a intenção foi ótima, ou seja, congela, porque aí você conseguiria fazer seria isso. A coisa mais lógica, né? Tudo hoje que está acontecendo ainda está valendo o plano diretor antigo. Ou seja, o de 2014. Quando nós aprovarmos esse plano diretor, muitas das obras que já foram construídas já vão estar fora desse plano diretor. O que aconteceu? 2 dias depois, o Sinduscom procurou o juiz dizendo que se houvesse a paralisação disso, haveria perca de empregos, isso caiu de novo e continuou de novo. Tipo o que o Sérgio Moro fez com as construtoras, desempregou 400 mil pessoas. Isso. Para a gente lembrar. Aí o que ele coloca? O Sinduscom vai lá e coloca essa visão terrorista desse fato. Segunda-feira, agora, a UFECO tinha feito uma manifestação em defesa do plano diretor e o Sinduscom estava fazendo uma manifestação dizendo assim, garanta o seu emprego, porque esse plano diretor vai fazer com que você perca o emprego. Só que a gente está querendo discutir o seguinte, garanta também a sua moradia, porque a visão econômica da cidade de Florianópolis que quer ser implementada por esse grupo é uma Dubai, entendeu? É uma cidade que não vai caber a população que a gente conhece, a população pobre. Vamos tirar, deixa ela bonita e a gente manda todo mundo para a periferia e é assim que acontece. Então o plano diretor tem que ser sustentável, tem que ter uma preocupação com os seus moradores, com as pessoas que moram. É essa a nossa defesa desse grupo que está fazendo isso. Então quando a gente fala em preservar a cidade, a gente quer preservar o que tem de essencial da ilha e do continente. E também preservar a qualidade de vida para todos os moradores daqui. Não pegar os moradores daqui e recolocar nas periferias e tornar isso aqui uma Dubai, como ele falou. Né? Essa é a nossa maior preocupação. Quem que é esse Sinduscom? Sinduscom é o sindicato das construtoras da indústria da construção civil. Da indústria da construção civil. Eles estão dizendo que querem participar. Também tem direito, eles devem fazer parte. Eles têm cadeira no plano diretor.
A nossa visão, a gente não quer fazer, a gente entende o que é um plano diretor. Um plano diretor você vai discutir com todos os setores da sociedade. Só que o que não pode é a gente discutir com eles senta na mesa com a gente, decide com a gente, e aí depois parece menino mimado quando pega a bola, né? Decidir o que eu quero, eu aceito. O que eu não quero, eu pego a bola e vou embora. A postura desses grupos é essa, é de meninos mimados. Quando eles se contentam com a situação, eles aceitam. Quando eles não contentam, eles dizem que a participação não foi suficiente e aí entram na justiça para tentar modificar onde eles querem. Ou melhor, eles nem entram na justiça, eles vão direto na prefeitura e mudam ali, conforme, não, isso aqui não pode ser assim, muda para cá. E aí vem depois a prefeitura querer nos apresentar todas essas mudanças que não foram discutidas com a sociedade. E é isso que a gente não quer. Não quer. E em que pé a coisa está hoje? Está dependendo de um prazo judicial? Vai ter audiência pública? Em que pé o plano diretor participativo está hoje, Marcos? Ele está no judiciário. Está no judiciário. Esperando. Nesse momento a gente sabe que vai ter alguma definição, eu acredito que em breve, aonde vai ter que se decidir a data da nova audiência pública. E o que nós vamos fazer é o seguinte, nós queremos a garantia do que nós discutimos seja o que nos seja apresentado. Contemplado. Não dá para chegar nesse dia da audiência e apresentar algo que não foi discutido com o núcleo gestor e nem com as comunidades. É essa a pauta que a gente está defendendo, é que seja apresentado o que foi discutido e o que foi construído. Que é a lei, obedecer à lei. Exatamente. Seu Wilton, quem mora ali nas adjacências do Parque São Jorge, do Jardim Itália, como é que pode participar? E tem reuniões no Conselho Comunitário? Tem a associação dos moradores do Itacorubi, que também participa de tudo. Onde fica a sede ali, o senhor sabe? A associação fica próxima ali da pracinha do Itacorubi. É no final da reta do Horto Florestal, agora. Logo que você faz a curva direita ali, tem a sede da associação. E tem reunião já agendada? Como é que acontece? No Fórum da Bacia do Itacorubi, nós temos reuniões desde agosto de 2006, todas as terças-feiras às 19h30. Toda terça às 19h30? Todo mundo convidado? Essas reuniões ocorrem invariavelmente, quase sempre, no CONFIA, no Conselho Comunitário do Jardim Anchieta e Flor da Ilha. Né? E agora o Jardim Germânia também se integrou ali. Né? Nós participamos. Eu só queria dizer para você ter uma ideia. Para fechar, seu Wilton. Para que os nossos ouvintes tenham uma ideia do que eles não aceitam nas comunidades. A nossa região ali, Parque São Jorge, o Jardim Itália, no plano de 97 era uma área residencial exclusiva. Como eu disse a vez passada, a cidade de São Paulo manteve as suas áreas. E São Paulo não tem uma, tem várias. Né? Nós ali somos, a grande maioria, quase 63% da nossa região é área inundável. Do mangue. A área inundável. Nós somos uma área baixa que ficamos abaixo do nível da maré alta. Uau. Então a maré alta entra pelo mangue, vem pelos rios e ali como o lençol freático é muito alto, isso faz com que, mesmo às vezes com pouca chuva, nós tenhamos água nas ruas. Né? Então, nós sofremos com esse problema. Então, nós fizemos diversos estudos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina sobre esses problemas. E um dos problemas mais sérios é o revestimento do solo. Revestimento do solo? É a perda da capacidade do solo absorver a água. Cada metro que você reveste o solo, impermeabiliza, por isso nós não queremos asfalto dentro da nossa região, porque a impermeabilização demais, né? Já tem é lajota, 100%. Né? Um metro quadrado impede a absorção de quanta água? É um metro, é uma quantidade de centímetros cúbicos de água que sobram nas ruas, porque não tem onde ir. Não tem onde escoar. O grande exemplo é a fazendinha do Córrego Grande, que era uma área de remanso do Rio Sertão, né? Que ele se expandia na época das cheias, ele se expandia,
e que foi impermeabilizada 100% com os prédios ali. Bom. Então hoje isso sobra, né? Então eles dizem o seguinte: nós queremos que a cidade seja polinuclear, ou seja, Palavra bonita. a cidade tenha diversos núcleos centrais e não apenas uma centralidade. Tudo bem, concordo com isso, né? Cada bairro há de ter sua vida própria, mas sem desfigurar o bairro. Pois bem, fica por aqui então mais um capítulo dessa discussão aqui na TV Floripa sobre o plano diretor participativo. Eu ia falar plano comunitário. Plano diretor participativo, do qual todos os cidadãos têm direito e o dever de participar, de sugerir essas leis, essas normas que querem, né, para a sua região, sugerir para a prefeitura que tem que acatar. Tem que acatar. Queria, Silvio, agradecer a TV Floripa por estar fazendo realmente essa função do espaço comunitário. Ou outras palavras cruzadas não estão... Não, exatamente. Nós queremos agradecer a TV Floripa porque nós acompanhamos as entrevistas que estão tendo sobre o plano diretor, essa preocupação que a TV Floripa está tendo, né? E eu acredito que nós temos que cada dia mais valorizar a nossa TV, que a TV Floripa é a TV comunitária. Então queria agradecer ao FECO, queria agradecer já essa abertura de espaço que a TV Floripa está nos dando. Obrigado, Marcos. Marcos Pinar, presidente da UFECO, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias. Tem Facebook, né? Tem UFECO. Procura o UFECO que você encontra. E também o senhor Hilton Barreto, que é da Conjorge, o Centro Comunitário do Parque São Jorge, também Jardim Itália. É um batalhador ali da Bacia do Itacorubi, né, seu Hilton? Sim. Parabéns vocês pelo empenho, né, pela dedicação aí numa causa que é de todos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, telespectador. Reveja esse bate-papo com o Marcos e o Hilton daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.